era uma noite comum. Ou pelo menos deveria ter sido. O vento soprava frio sobre a cidade de Pripyat, na Ucrânia soviética, e o mundo dormia sem saber que algo estava prestes a despertar. Algo que mudaria para sempre o curso da humanidade. No coração da usina Vladimir Ilyich Lenin, o reator número 4 pulsava como um coração artificial, alimentado por urânio, vaidade e confiança. Era o símbolo do poder soviético, o reflexo de um regime que acreditava poder controlar até o próprio fogo dos deuses. A energia atômica era o orgulho da nação. E naquela madrugada de 26 de abril de 1986, esse orgulho começou a rachar. Homens exaustos trabalhavam em um teste de segurança. Um simples teste, diziam, um experimento para provar que, mesmo em falhas, o sistema soviético seria infalível. Mas a combinação de pressão política, descuido técnico e silêncio fez com que a máquina perfeita começasse a se transformar numa bomba invisível. À 1h23 da madrugada, o núcleo do reator, uma massa colossal de 190 toneladas de urânio, explodiu. O som não foi apenas de metal e concreto se partindo, foi o som de uma era sendo rasgada. O telhado da usina se abriu como uma ferida e uma luz azul atravessou o céu noturno. O fogo era silencioso, elétrico, quase bonito. Alguns moradores acordaram e abriram as janelas, viram o brilho e chamaram os filhos para assistir ao espetáculo. O que não sabiam é que aquele brilho, o mesmo que parecia uma aurora boreal, era a morte dançando sobre eles. A radiação começou a cair como uma chuva invisível. Não havia cheiro, nem cor, nem dor imediata. O perigo estava em cada respiração, em cada toque, em cada partícula de ar. Enquanto isso, as autoridades tentavam entender o que havia acontecido, presas à ilusão de que poderiam esconder o impossível. Bombeiros foram chamados. Nenhum deles usava proteção. Nenhum sabia que o fogo que tentavam apagar não era comum. Era um fogo que vinha do próprio coração do átomo. Eles subiram nas estruturas incandescentes com mangueiras simples e coragem absurda. Um deles, Vassily Gnatenko, enfrentou as chamas até o corpo começar a queimar por dentro. Sua pele, seus órgãos, seu sangue, tudo começou a ceder. E ainda assim, ele continuou. Horas depois seria levado ao hospital, onde morreria lentamente, em silêncio. Sua esposa, Ludmila, ficou ao seu lado, mesmo que a doutora dissesse que ela não deveria tocá-lo. O amor dela atravessou o medo, mas também foi ferido por ele. Enquanto isso, a cidade seguia viva. Crianças iam para a escola, casais tomavam café, as ruas estavam cheias. O governo não havia dito nada. O regime não podia admitir falhas. O orgulho era mais importante que a verdade. Mas o ar, esse sim, sabia de tudo. A cada minuto, as partículas radioativas se espalhavam em um raio de quilômetros. Elas pousavam sobre roupas, alimentos, brinquedos, cabelos, invisíveis, silenciosas, mortais. 2 dias depois, finalmente os alto-falantes de Pripyat anunciaram uma evacuação temporária. A voz era calma, quase mecânica. Pedia que as pessoas levassem apenas documentos, alguns pertences e deixassem o resto. Ninguém imaginava que nunca mais voltariam. 50.000 pessoas deixaram suas casas naquela manhã, subiram em ônibus organizados pelo exército, olhando pela última vez as janelas que um dia guardaram suas vidas. Um brinquedo caído, uma chaleira esquecida no fogão, um retrato na parede, tudo ficou para trás. E nunca mais foi tocado. Enquanto os moradores partiam, o vento carregava a radiação por toda a Europa. Os sensores da Suécia foram os primeiros a detectar o aumento anormal. O invisível atravessava fronteiras. O segredo soviético se desfazia no ar. E o mundo finalmente percebeu que algo terrível havia acontecido. Mas já era tarde demais.
O que restou da usina era uma ferida aberta, um buraco fervente, cuspindo fumaça tóxica e partículas letais. Para conter o desastre, o governo enviou centenas de milhares de homens. Chamaram-nos de liquidadores. Eles foram convocados para limpar o impossível. Alguns trabalhavam por minutos antes de desmaiar. Outros nunca mais voltaram. Jogavam areia, chumbo, boro, qualquer coisa que pudesse abafar o inferno. Era como tentar apagar o sol com as próprias mãos. O reator foi coberto com toneladas de concreto e aço. Nascia o sarcófago, o túmulo do fogo. Mas o que repousava ali dentro não estava morto. O núcleo derretido, uma mistura grotesca de urânio, grafite e metal, ainda pulsava. Ainda hoje, sob camadas de ruína e pó, ele continua vivo. Pripyat virou uma cidade fantasma. O vento se tornou o único habitante. Nas escolas, cadernos abertos, desenhos infantis, bonecas mutiladas. Nos parques, o carrossel parado, enferrujado. E nas janelas, o vazio. Um vazio que olha de volta. Com o tempo, a natureza retomou o território. Árvores cresceram dentro de prédios. Animais voltaram, livres e indiferentes. Mas mesmo eles carregam o toque invisível da radiação. O homem partiu, mas deixou para trás uma sombra que o segue até hoje. Os que sobreviveram, muitos deles marcados por doenças e cicatrizes, raramente falam do que viram. O silêncio é o último abrigo de quem testemunhou o indizível. Chernobyl não foi apenas um acidente, foi o reflexo do orgulho humano, o preço da pressa, o custo da mentira. A energia que deveria iluminar o mundo se transformou em sombra. Décadas depois, ainda há quem retorne. Camponeses idosos voltaram para suas casas, desafiando ordens e ciência. Dizem que preferem morrer em seu lar do que viver longe de suas memórias. Plantam em solos contaminados, bebem água envenenada e vivem com a serenidade de quem já aceitou o fim. Chamam aquele lugar de casa. Talvez, no fundo, eles entendam Chernobyl melhor do que qualquer um de nós. Porque Chernobyl não é só ruína, é espelho. Mostra o que somos quando acreditamos que o poder é absoluto. Mostra o que acontece quando o medo se disfarça de progresso. E, no fim, talvez essa seja a lição que o vento de Pripyat ainda tenta nos ensinar. O som do invisível é o som da nossa própria voz. Aquela que insiste em repetir os mesmos erros, acreditando que desta vez será diferente. Mas o tempo tem memória, e a Terra, pacientemente, guarda os segredos de quem ousou desafiá-la. Chernobyl é um monumento àquilo que o homem não entende, mas insiste em controlar. É o grito que não se ouve, o fogo que não se apaga, o eco de uma promessa quebrada. O fogo azul que iluminou o céu em 1986 ainda brilha, não nos olhos, mas na consciência. E quando o silêncio cai sobre as ruínas, é como se o próprio mundo respirasse fundo, lembrando a si mesmo do preço da ignorância. Porque há coisas que não precisam de som para serem ouvidas, há memórias que não precisam de forma para existirem, e há tragédias que não terminam, apenas adormecem. Chernobyl nunca acabou, ela apenas espera.